Bom dia, alunos e alunas de gestão de pessoas. Hoje, dia 29 de outubro, uma quinta-feira. Então, vamos dar início à aula. Gostaria de reforçar, né, com vocês a importância da pesquisa chamada Avaliar, um instrumento, né, que a instituição utiliza, que é um instrumento que mede nível de satisfação sobre alguns critérios pré-estabelecidos, e é de grande importância, porque a instituição sempre se preocupou com a qualidade do seu ensino, com a qualidade da estrutura e infraestrutura que ela oferece aos seus alunos, né, além de corpo docente, enfim. Então, é importante que vocês utilizem esse canal de comunicação, né, que é de vocês, né, para que a gente tente, né, melhorar sempre a partir, né, das sugestões, dos comentários que vocês possam trazer para a gente, tá? Então, use, né, é um canal de comunicação, repito, né, para vocês, e então eu gostaria que vocês realmente tivessem essa condição de poder nos ajudar a melhorar sempre, tá? Então, a aula de hoje, né, ela tem como fundamento... Oi, Tamires, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo. Já estava iniciando a aula, já pensei que não houvesse, né, nenhum aluno hoje para poder me dar o prazer de lecionar, né, para ele ou para ela. Nossa, só tem eu, e eu super atrasada ainda. Então, mas vamos em frente. Eu estava comentando a respeito do avaliar, né, mais uma vez. Estamos ainda com alguns alunos que ainda não responderam, né? E estava falando sobre a importância desse instrumento para vocês, né? Mas, de qualquer forma, né, que você esteja bem e que aproveite a aula, né, no tempo que você dispuser, tá bom? Tá bom. Seja bem-vinda. Então, na aula passada, nós falamos sobre programa de integração, que é o tema da unidade 3, em que eu passei para vocês assim algumas abordagens, né, sobre esse procedimento utilizado por grande parte das empresas brasileiras e não brasileiras também, como um programa estratégico para as organizações. Hoje nós temos que entender, né, que as empresas cada vez mais estão sensíveis e preocupadas, né, com índices de rotatividade de pessoas, né, e o custo que traz, né, essa rotatividade. Então, o programa de integração, que é um planejamento, né, cuidadoso, desde o princípio do processo, desde lá da seleção, das entrevistas que são feitas, seja pelo responsável da seleção, do RH, e até mesmo pelo próprio gestor da área. Então, desde o princípio, se tem a preocupação de poder orientar, num primeiro momento, sobre as características da empresa, sobre as perspectivas que o candidato, né, tenha sobre a empresa e mostrar até que ponto a empresa pode suprir essas expectativas, né, tentando adequar necessidades com demandas internas. Então, o programa de integração, ele complementa toda essa preocupação e expectativa de início de qualquer colaborador. E por que estratégica? Porque ela possui uma finalidade, né, de além do acolhimento, além das boas-vindas, fazer com que as pessoas se sintam bem desde o primeiro momento, que a gente sabe que muitas vezes a primeira impressão é que fica, mas, né, muito mais além do que isso, a preocupação de uma futura permanência desse colaborador,
não somente se desenvolvendo na sua função, mas também trazendo resultados para essa empresa. Porque o que se espera nessa relação de troca, nessa relação de emprego, é que ambos, seja o empregador, né, seja o colaborador, eles se sintam parceiros, né, com o mesmo propósito, porém com expectativas, né, diferentes, no sentido de que eu, como profissional, né, quero ter uma empresa que me valorize, que me dê oportunidade de crescimento, que me ensine a cada dia o meu ofício e que abra portas a novas possibilidades. E, por outro lado, né, a empresa, o gestor, né, espera que eu consiga entregar a cada dia, né, uma produtividade maior, porém com a qualidade da expectativa que eu espero. Então, essa relação de troca, se houver esse equilíbrio, vai ser muito bom para ambos. Né? Então, o sentido do prazer em trabalhar, não somente pela recompensa da sua remuneração, mas com outras possibilidades, é que faz, de fato, pessoas e empresas crescerem, né? Pessoas e empresas se desenvolverem e adquirir competências para se tornar competitivas, para se tornar diferencial de mercado. Então, essa sinergia entre empresa e empregado é que faz com que o segundo fator de diferenciação de competitividade que eu me ensinei para vocês, que são as pessoas, possam, de fato, traduzir isso em rentabilidade para ambos. Então, este é o sentido estratégico dos programas de integração, né? Mostrar a empresa para o colaborador e o colaborador mostrar quem ele é para a empresa. E aí nós falamos sobre mercado de trabalho, um mercado repleto de, vamos dizer assim, de pessoas procurando, né, o seu lugar no ambiente de trabalho, buscando colocação ou recolocação, que faz com que a economia se movimente cada vez mais rápido. Porém, nós temos um desequilíbrio, né, na relação de ofertas de emprego em relação à procura por um emprego. Nós temos aí cenários que não são somente pós-pandemia, mas muito tempo antes da pandemia, né, um aumento crescente do número de pessoas sem trabalho. Estatísticas a cada dia vêm demonstrando, né, um aumento considerável no número de pessoas sem emprego, que procuram uma colocação ou recolocação. Então, esse mercado em desequilíbrio, ele causa realmente impactos, né, econômicos, tanto para a empresa como para as pessoas. Então, pensar no mercado de trabalho, né, sobre a ótica de recursos humanos, é procurar ao máximo, né, procurar ao máximo obter profissionais que atendam às demandas dessa empresa que procura, né, por esse colaborador. Né? Então, cada vez mais as empresas têm pensado na captação de profissionais e, ao mesmo tempo, muito preocupado com a permanência daqueles que já trabalham na empresa. Né? Então, temos que analisar sobre essa ótica, porque o curso é de recursos humanos, então nós temos que ter a capacidade e responsabilidade de poder suprir as necessidades das empresas, né, que prestamos serviço, com as competências melhores encontradas nesse mercado chamado mercado de trabalho.
Então, as pessoas têm se capacitado, têm buscado aí uma condição melhor de aumentar suas competências para justamente concorrer a essas vagas chamadas de emprego, né, que estão cada vez mais escassas, né? Então, a área de recursos humanos precisa, né, entender, né, se atualizar cada dia nessa perspectiva, para poder não vamos dizer assim, não prejudicar a empresa em termos de tempo na captação de profissionais, tá? E nós falamos também sobre o mercado de recursos humanos, que é, vamos dizer assim, uma outra estratégia da área de recursos humanos, onde ele vai, né, trazer para as empresas uma maior agilidade nos processos seletivos, né? Então, nós temos aí algumas fontes, né, de pesquisa, né? Inclusive, normalmente, nós encontramos isso no próprio portal das empresas, no site, no Trabalhe Conosco. Então, esse movimento de cadastros de currículos, né, que precisa ser muito bem monitorado, além dos sites específicos de recursos humanos, sites profissionais que trazem aí condições interessantes para a captação de mão de obra, grupos, né, de trabalho específico de profissionais de RH que trocam informações periodicamente, né, suprindo as necessidades uns dos outros, né? Então, esse mercado de recursos humanos, ele pode ser, né, um diferencial no momento de se trazer, né, um currículo ou um colaborador, um candidato para participar do processo seletivo. E na aula de hoje, né, nós temos aí dois conteúdos que se conversam, né? Então, os princípios e elementos de integração de pessoas na organização e as técnicas e etapas de um programa de integração. Então, o autor, ele traz, né, no seu livro, alguns aspectos importantes, como, por exemplo, ele associa a integração como um primeiro momento de treinamento, né? Então, se nós formos avaliar a importância de um treinamento, vamos entender que essa prática, ela se dá no momento em que há uma necessidade de, primeiro, adequação das competências profissionais em relação às exigências do cargo. Então, muitas vezes, o treinamento ele busca esse equilíbrio. Em algum momento, pode haver aí uma diferença entre o que se espera desse empregado em termos de competências e daquilo que o cargo, né, e a função exige desse profissional. Então, o treinamento é uma prática utilizada, né, para buscar esse equilíbrio, preencher os espaços que ainda não estão preenchidos. E o autor ele faz uma consideração importante de que quando o candidato que foi recém-contratado chega na empresa e recebe, né, de forma bem estruturada todas as informações que ele necessita ter antes de iniciar a sua atividade propriamente dita, né, essa consideração ela é realmente importante, né? Ela pode ser considerada, sim, um treinamento. Por quê? Porque eu estou aumentando a capacidade desse colaborador recém-chegado de aprender. Então, aprender sobre a empresa, sobre o seu alicerce, chamado cultura organizacional, né? Ser apresentado sobre todos os aspectos relacionados a valores, que, como eu disse para vocês,
é um conjunto de normas e procedimentos que faz eu conhecer as intenções dessa empresa, seja no relacionamento interno entre as pessoas, seja quanto ao seu relacionamento externo com relação aos seus stakeholders, né? Então, o que o autor chama, e que eu grifei aqui, de socialização, é justamente essa finalidade de socializar, né? Recepcionar o recém-chegado colaborador e incluir esse colaborador, né, no processo. E isso, a área de recursos humanos tem um papel fundamental. Por quê? Porque o colaborador ele tem muita expectativa de conhecer a realidade daquela empresa, principalmente nos aspectos trabalhistas, né, com relação a horários, a controle de frequência, a datas de pagamento, como é feito esse pagamento, os benefícios que são oferecidos, e que, se a gente lembrar, né, o processo seletivo já tem essa primeira parte, quando o selecionador ele apresenta esses benefícios, o que a empresa pode oferecer para ele, mas é nesse momento da integração que ele tem mais detalhes a respeito disso. Então, eu vou ensinando esse colaborador, né, ensinando o grande tema, que é quem é a nossa empresa. Então, a área de recursos humanos tem aí um papel fundamental. Digo que a grande parte do tempo disponível nessa integração está nas mãos da área de RH, por conta, né, dessas dúvidas e expectativas que podem surgir, né, naquele momento. Né? O colaborador ele chega ali cheio de perguntas, né, que ele gostaria de fazer. Então, a cada apresentação que é feita, seja da empresa, dos produtos, dos serviços, do posicionamento dessa empresa, né, da quantidade de funcionários, de colaboradores, funcionários, quantidade de filiais, caso a empresa tenha, tudo isso vai enriquecendo, né, o conhecimento desse colaborador. Então, é um processo de aprendizagem, que, ao mesmo tempo que vai alimentando esse colaborador sobre esses aspectos práticos, né, que todos nós temos dúvidas, né, vai trazendo uma diminuição do nível de ansiedade desse colaborador com relação às dúvidas que ele trouxe desde que saiu da sua residência. Então, diminuindo essa ansiedade, esses colaboradores passam a enxergar melhor aonde eles estão e até onde eles podem chegar, né, com aquela empresa, né? Então, esse conhecimento, essa abordagem no campo da aprendizagem é que o autor ele relaciona como um treinamento, né, para inserir o novo colaborador no contexto, né, do ambiente de trabalho, e que ele se integre ao grupo, e que ele se socialize, podendo trazer novas experiências, trazer novas perspectivas na operação ou na atividade que ele estiver inserido. O autor também diz que é fundamental que os colaboradores conheçam bem a missão da empresa. Nós comentamos bastante sobre isso, que é a intencionalidade da empresa perante os seus diversos públicos, né? Então, é o alicerce que sustenta, né, qualquer empreendimento, né? É a sua missão, a sua razão de ser. Depois, comentar, né,
sobre normas e procedimentos e planejamento dessa empresa perante esses públicos, né? Mostrando as expectativas que se depositam, né, na chegada desse novo colaborador, integrando esse colaborador a esse objetivo, a essa meta, a esse planejamento, né, e mostrar para eles, né, o conjunto de valores, o que norteia, né, a empresa no campo dos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos ambiente interno com ambiente externo. Então, esse conjunto de valores, ele vai mostrar, né, qual é o sentido de tudo o que se espera dos colaboradores, né, e pensando sempre no coletivo, né, com as suas políticas, com aquilo que a empresa entende ser, né, um caminho correto para os seus colaboradores. Então, quando eu tenho acesso a essas informações de normas e princípios, né, eu começo a entender, né, quais são os caminhos e meios que eu posso utilizar para poder me desenvolver profissionalmente. Então, eu abro um campo maior de possibilidades para que esse colaborador realmente se sinta parte desse processo, parte desse empreendimento dessa empresa. Além disso, né, o autor ele apresenta aqui 2 aspectos importantes, né, para se tratar numa integração, né, que é a adaptação à empresa e a adaptação ao trabalho. Então, quando nós falamos de adaptação à empresa, né, estamos falando... Opa, só deixa eu voltar aqui. Quando nós estamos falando de adaptação à empresa, nós estamos falando, né, em primeiro lugar, da área de recursos humanos. Que não somente o gestor, mas a área de recursos humanos, ela representa também a imagem da empresa. Porque é nesse primeiro momento, com vamos dizer assim, a transmissão da informação a respeito de critérios práticos, como eu disse, né? Os aspectos trabalhistas, que muito importa para as pessoas e pode gerar muitas dúvidas, né? Com relação ao tamanho da empresa e o tamanho das realizações que ela pode, né, exigir daquele colaborador, e a partir desse momento eu começo a vestir a chamada camisa da empresa. É como se na integração eu recebesse lá a minha camiseta, né, vestisse essa camiseta e me sentisse realmente parte integrante dessa empresa. Então, eu estarei ali no tempo que tiver que estar, né, representando a empresa perante os diversos públicos. Então, a qualidade dessa informação, a qualidade dessa recepção é que vai dar sentido a eu vestir a camisa e me sentir realmente muito confortável, né? Então, essa é a grande preocupação, né, de adaptar a pessoa à empresa. Mostrar quem é a empresa, quais são as suas normas e princípios, e tentar ao máximo adequar essa possibilidade, né, aos diversos questionamentos que o trabalhador possa apresentar. E, em segundo momento, né, a adaptação ao trabalho. E aí vai, né, a menção ao gestor. Porque após feita a integração, após o colaborador ter recebido todas, né, ou quase todas as informações que são necessárias para que ele realmente entenda o que é a empresa e vista essa camisa, é o momento de que ele vai para o seu ambiente de trabalho,
né, exercer o seu ofício, né, e atender essas expectativas, né? Então, adaptar esse colaborador ao trabalho significa de que o gestor precisa ter essa habilidade, né, de pegar na mão desse novo colaborador e apresentar esse colaborador aos demais colegas da equipe, os demais colegas dos outros departamentos que, vamos dizer assim, agem direta ou indiretamente no resultado daquele departamento, fazendo ele conhecer realmente todo o contexto de trabalho, né, o ambiente de trabalho, os materiais que vão ser utilizados, os recursos tecnológicos que serão necessários para o exercício da sua atividade. Então, cabe a esse gestor, também representante da empresa, ter essa habilidade de poder integrar esse colaborador e procurar, no curto prazo, adaptá-lo ao máximo a essas exigências. É como se nós estivéssemos observando um veículo, né, já com uma velocidade, e você procurar inserir esse colaborador dentro desse veículo, né? Eu não posso simplesmente colocar esse colaborador e falar assim, não, entra nesse veículo que já está em movimento, né? O risco é muito grande de haver um acidente de percurso. Então, eu vou acompanhando esse veículo, né? Então, aumentando a velocidade com que eu me dirijo próximo a esse veículo, para aí sim fazer com que esse colaborador, né, adentre nesse veículo e que não sofra os acidentes de percurso. O autor traz também alguns exemplos de programa de integração, né? Nós temos aqui 2 em particular, que é a integração presencial, que é a mais tradicional de todas, né? Que é a pessoa estar ali fisicamente, num espaço pré-determinado, né? Com todos os recursos e tecnologias à disposição, para que ele se sinta confortável, né? Então, a integração presencial, né, sempre foi a mais adotada, até praticamente antes da pandemia. Mas, mesmo assim, né, já existem, e não é de hoje, já há muito tempo, processos de integração, né, que é o segundo exemplo, que é o processo de integração online. Então, as empresas se preocupam com acolhimento? Sim. Elas se preocupam em trazer conveniência e comodidade para o novo colaborador? Também sim. Mas nós temos que entender que a tecnologia, ela é um meio para se atingir também outros resultados que as práticas tradicionais também procuravam atingir, né? Que é esse acolhimento, essa socialização. Então, depois da pandemia, né, cresceu muito, né, obviamente, as integrações online, né? Então, deve haver aí uma adaptação, sim, né, considerável nesse processo de integração, mesmo porque isso vamos dizer assim, é um fator de preocupação das empresas. Por quê? Porque a integração presencial, ela requer algumas providências e que geram custo para essa empresa, né? Ela pode ser mais prazerosa para as pessoas, porque elas estão ali em contato direto com outras pessoas, mas, né, a área de recursos humanos precisa também se adaptar às novas tecnologias, procurar novas soluções que consigam também, com a mesma criatividade, trazer esse prazer, mesmo que seja online. Então, com esse distanciamento social, se fez valer muito dessa capacidade da área de recursos humanos de poder criar novas soluções, né, com o auxílio da tecnologia, para se atingir
resultados, se não iguais, até superiores, né, quanto a esse aspecto de integração. Então, o autor traz aqui alguma estrutura, né, da integração presencial, né? Empresas, por exemplo, que enviavam um e-mail ou uma mensagem para um novo colaborador antes dele começar a trabalhar, dando boas-vindas. Seja muito bem-vindo, a empresa se sente muito feliz de poder contar com a sua presença amanhã, então seja bem-vindo ao nosso grupo, seja bem-vindo à nossa empresa e esperamos você amanhã nesse horário, né, procurando tal pessoa, enfim. Então, até dias antes ou no dia anterior ao início da atividade, imagina você receber uma mensagem, uma comunicação, né, dando boas-vindas, né? Você nem começou ainda a trabalhar, está todo ansioso, está toda ansiosa, né? E você já começa com boas-vindas. Isso é gostoso, né? Talvez não seja a prática da maioria das empresas, mas o que nós sugerimos é que a área de recursos humanos tenha essa criatividade, porque isso é prazeroso, isso é gostoso de se receber. Um segundo ponto, né, que o autor também trata, é quanto à recepção, né? Então, num programa de integração presencial, deve haver aí a mobilização dos departamentos, né? Os departamentos precisam saber de que está chegando ali novos colaboradores, né, para que realmente as pessoas não sejam pegas de surpresa. Falar, quem é você? Tá? Então, desde a portaria até a própria recepção da empresa, né, todos precisam ser mobilizados, né? Eu digo todos precisam, porque é o momento de chegada de uma nova pessoa na empresa. Tá? Então, o que se espera é que as pessoas acolham, né, da melhor forma possível, com respeito, com dedicação, desejando boa sorte, sabe? Um sorriso no rosto, isso também faz parte, né, do prazer de se trabalhar. Né? Ambiente harmonioso, leve, onde as pessoas realmente trabalham com prazer, isso é gostoso de se perceber, de se constatar. Né? Então, as pessoas sentem realmente isso como bem positivo. Aí ele fala sobre o tour pela empresa, e isso também eu acho bem interessante, porque eu brinco com vocês, né, alunos, de que no primeiro dia a pessoa não sabe nem onde é o banheiro. Muitas vezes a ansiedade é tão grande que a primeira coisa que a pessoa quer saber é onde fica o banheiro para se aliviar. Né? Tamanha a tensão e expectativa que as pessoas têm, né, nesse momento. Né? Então, o tour pela empresa, ela é necessário conhecer as instalações, conhecer os departamentos, caminhar com algum representante que normalmente é da área de recursos humanos, apresentando assim visualmente onde é departamento A, B, C, onde é a cozinha, onde é o banheiro, como eu brinco bastante a respeito disso, tá? E já dá o primeiro mapa da empresa, né, para esses colaboradores, né, encherem os olhos e poderem fazer as suas comparações, né, em relação às suas próprias expectativas. Então, esse tour pela empresa, né, talvez, né, um dos principais contatos que o colaborador tem com a empresa. Né? Ele vai se alimentando dessas informações visuais e auditivas, né, para poder montar um cenário, né, dessa empresa na cabeça de cada um. Até chegar o momento em que ele realmente vai receber as informações, né, história da empresa. Então,
Lembra que nós comentamos lá na seleção de que quando recebemos uma mensagem, uma ligação de uma empresa dizendo que nós fomos escolhidos para participar do processo seletivo, ou até antes, quando eu estou encaminhando o meu currículo, né, de fazer uma breve pesquisa sobre a empresa. Hoje nós temos a tecnologia que nos auxilia muito em relação a isso. Nós temos aí os sites das empresas, os comentários, tanto eu posso pesquisar institucionalmente, conhecer ali, mas eu estou olhando na tela do computador. Eu não estou recebendo informações em tempo real. Então, quando se apresenta a empresa, né, procura-se justamente reproduzir daquilo que foi vendido como imagem da empresa pelo site, né, agora mostrando mais a cara da empresa. Então, é nesse momento que eu também começo a fazer as minhas comparações do que eu pesquisei, do que eu ouvi na seleção, do que eu possa ter ouvido de outras pessoas, né? E constatar se aquilo tudo que foi experimentado anteriormente, se realmente condiz com a realidade ou não, e aí as dúvidas vão surgindo, as perguntas, os esclarecimentos, para cada vez mais eu me sentir à vontade nessa empresa. Então, desde o histórico da empresa, dos seus produtos, serviços, do seu tempo de vida, enfim, todas aquelas informações que são necessárias numa apresentação de uma empresa, de um trabalho. E nada mais justo, né, no encerramento da integração, ter aí um café de boas-vindas, né, se possível, junto com a equipe de trabalho, quando não possível, né, se faz ali uma confraternização, né, então, fazer com que as pessoas realmente se sintam mais relaxadas depois de tanta informação, antes de iniciar, né, o processo de trabalho propriamente dito. E aí, a integração online, né? Também conhecida como onboarding, né? Que é justamente a chegada do colaborador a bordo desse barco. Então, ele está chegando, está sendo integrado a toda a tripulação, né? Daquele barco. Tá? Então, a gente pode fazer aí uma analogia, né, de um barco como se fosse uma empresa. Né? Então, eu estou apresentando esse colaborador, né, à empresa e ao trabalho. Então, a integração online, ao contrário da integração presencial, ela tem, assim, um aspecto de redução de custo. Né? Então, por isso que eu falei da criatividade da área de recursos humanos, né? Falei da capacidade dos recursos tecnológicos trazerem os mesmos resultados da integração presencial, ou até melhor, né? Melhor em que sentido? Primeiro, da conveniência, né, do colaborador não ter que se dirigir até a empresa. Né? Então, tem o desgaste de deslocamento, aquela ansiedade, né, maior do que se você estiver na sua casa, né, participando no conforto do seu lar. E, além disso, a empresa não precisa dispor de espaço físico, de uma sala com materiais, né, que serão entregues em mãos. Não, a integração online, ela descarta esses custos que a empresa assume quando a integração é presencial. Né? Então, não somente deslocamento, mas também pensando na comodidade, na conveniência das pessoas, e realizar um processo tão bom ou melhor como se fosse presencial.
nós sabemos que as pessoas têm uma tendência a escolher, né, o presencial, né, porque está ali olho no olho, mas na tela do computador eu também posso, né, obter as mesmas informações, né, com qualidade, sem perder a efetividade do processo. Passando adiante, né, o autor ele coloca sobre as partes do programa de integração, né? Então, nós falamos lá de adaptação à empresa, né, e adaptação ao trabalho, e agora nós falamos de ambientação, né, que é um programa de menor duração, né, e que normalmente é feito diretamente pela área de recursos humanos. Tá? Então, a área de recursos humanos vai ambientar esses colaboradores sobre os aspectos legais, trabalhistas, previdenciários, tributários, relacionados à saúde e segurança do trabalhador, relacionado a sindicatos, as informações sindicais, direitos, deveres, controle de frequência, enfim, né? Temos a condição de poder, na área de recursos humanos, né, poder mostrar tudo aquilo que é importante em termos legais, em termos de procedimentos de departamento de pessoal, né? Então, aqui ele traz aspectos importantes, né? Então, ele reforça que existem aí 4 temas importantes, né? O primeiro tema fala sobre a organização propriamente dita, né? Missão, visão e valores, políticas, produtos e serviços, normas e procedimentos, instalações físicas, quando eu falei do tour na empresa, as regras relacionadas à segurança. Então, podemos ter cargos que vai requerer a entrega de equipamentos de proteção individual, então é nesse momento que esse colaborador vai conhecer quais são esses equipamentos, né? As políticas, não somente de qualidade, mas políticas relacionadas a recursos humanos. Um segundo tema fala sobre benefícios, né? Então, é importante isso, porque isso aí agrega valor ao salário, né? Seja ele direto ou indireto, né? Os benefícios que a empresa oferece e pode oferecer, né? Quando se fala em benefícios, né? Então, uma coisa importante a se destacar é que legalmente o benefício, quando ele é contributário, ou seja, quando a pessoa, né, vai participar do custo desse benefício, né, com alguma parcela, caso ele aceite ou opte, ele precisa autorizar esse desconto em folha de pagamento, né? Caso, exceção, quando o benefício é gratuito, né? Então ele não precisa autorizar, né? Outro importante subtema são os horários, intervalos entre descanso e refeição, né? Datas de pagamento, registro de ponto, uso da identificação, como é que se dá o tratamento de faltas e atrasos, quando a falta for justificada, como é que ele tem que se comportar, o que ele deve fazer, né? Quando a falta for injustificada também, qual é o tratamento dado, né? Levando em consideração acordos e convenção coletiva, os documentos que são importantes serem apresentados, né? Aqui fala em plano de saúde, abertura de conta bancária, mas nós temos aí outras perspectivas, né, a partir da reforma trabalhista, que é o aspecto de atualização de cadastro. Então, toda vez que houver qualquer mudança, né, no cadastro do colaborador, esse colaborador precisa apresentar os documentos
rapidamente. Outro tema fala sobre relacionamentos, né? Então, relacionamento entre as pessoas que trabalham na empresa e o corpo de lideranças que essa empresa possua, né? Isso aqui está dentro do campo dos valores, como eu disse a vocês, né? Então, normas, procedimentos de convivência, códigos de conduta, códigos de ética, tudo isso faz parte do tema chamado relacionamento interpessoal, né? E os deveres do novo colaborador, né? Então, a visão geral do cargo, as tarefas, objetivos, metas e resultados a encontrar. A segunda parte fala da integração de pessoal, né? Que é um pouco mais amplo, que é a parte de orientação, né, propriamente dita, seja da área de RH, seja do gestor, das lideranças, quanto à chegada do novo colaborador e ele entender, de fato e de direito, né, qual é a cultura dessa empresa e o que essa empresa espera desse novo colaborador. E alguns benefícios que são fundamentais, né, de se entender, principalmente pela área de recursos humanos, né, quanto ao programa de integração, né? O que se espera, de fato, é que esse programa de integração, ele surgir uma vontade desse novo colaborador de trabalhar com garra, com motivação nessa empresa. Esse programa de integração tem por finalidade criar um ambiente positivo de trabalho para esse colaborador, desde o início. Então, apresentando a empresa e todas as outras variáveis que eu comentei anteriormente, justamente para criar um ambiente sem conflitos, né, de interesses. E quando eu falo conflitos de interesses, são as dúvidas que o colaborador traz, né, para este momento, né, e quanto das dúvidas foram sanadas, para que esse ambiente realmente se faça harmonioso e otimista para esse colaborador. O trabalho em equipe, que é fundamental dentro de qualquer programa de integração, né? Não somente programa de integração, mas o próprio treinamento como uma prática organizacional, que busca, né, um aumento de produtividade, né? Então, desde o princípio, né, mostrar que você pode se desenvolver e que você vai ter apoio, suporte, materiais e informação, o que se espera é que esse colaborador, né, ele traga cada vez mais produtividade. E não menos importante, né, o comprometimento, né, que esse colaborador precisa ter com as metas e objetivos da empresa. Então, este é o conteúdo desses dois temas, né? Eu gostaria de saber se você ficou com alguma dúvida também. Não. Ficou tranquilo, então, o tema programa de integração? Tudo tranquilo. Então tá bom. Então, visto que esse conteúdo é de extrema importância para a área de recursos humanos, porque é lá que se faz, junto com os gestores, todo o planejamento desse programa de integração, nada mais justo de que realmente se dê o devido valor a essa área pelas perspectivas estratégicas que ela apresenta, né, diante desse tema tão importante chamado programa de integração. Tá certo? Certo. Então, eu espero que tenha sido realmente de grande valia esse conteúdo, né, que vocês, alunos e alunas, né, tenham entendido a importância da área de recursos humanos nesse processo, nessa prática, né, e nunca deixem, né, de lado o fator humano, né, desde o princípio, desde o recrutamento, desde a seleção,
desde a contratação e principalmente desde esse primeiro momento, que eu chamo um momento importantíssimo, né, que é a recepção, o acolhimento, né, e essas informações que são também fundamentais para se diminuir a ansiedade de todos os colaboradores, tá? Então, eu desejo que esse conteúdo realmente acompanhe a vida de vocês e que vocês, quando tiverem oportunidade, pensem com bastante carinho, né, nesse acolhimento, nessa socialização, né, do colaborador desde o início. Isso é prazeroso, isso traz resultados muito interessantes no decorrer da atividade de trabalho. As pessoas se sentem bem mais seguras quando as informações são trazidas desde o princípio, tá bom? Então, eu agradeço a atenção, a participação de todos, né, em particular da Tamires, e nos vemos a semana que vem com aspectos relacionados a casos, né, de programas de integração realizados aí nas diversas empresas, tá bom? Que vocês e você, Tamires, tenham aí um ótimo final de semana e a gente se encontra aí, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Um grande abraço. Tchau. Tchau.